sejam bem-vindas à primeira aula do nosso evento Caminho Livre. Um evento assim que eu preparei para vocês com várias dicas incríveis para que vocês consigam perder o medo de começar a própria marca e consigam dar assim o primeiro passo. Quem sou eu? Eu sou a Ana, eu sou formada em arquitetura, por incrível que pareça, mas trabalho com internet assim há mais de 10 anos. Já fiz inúmeras coisas na internet. Já fui blogueira, já fui youtuber, já tive loja, e-commerce e tentei, começar o meu escritório de arquitetura. Foi por isso que a página da Pra Mim Por Mim surgiu, que era um motivador para mim. Então eu usava essa página para compartilhar cada passo que eu dava e com esses passos ajudar outras pessoas também que estavam começando. Criei o escritório de arquitetura, trabalhei uns 2 anos com ele, fiz assim alguns projetos, fiz algumas coisas, mas descobri que não era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida. Então acabei cancelando, digamos assim, a marca que eu construí do zero para focar na Pra Mim Por Mim, que começou a me trazer algumas coisas. Tanto pessoas interessadas em mentoria, consultoria e também os trabalhos de design que eu já fazia antes. Antes mesmo de começar essa ideia do escritório de arquitetura, antes de começar a faculdade de arquitetura, eu já trabalhava com design gráfico, sempre trabalhei com design gráfico. Então para mim foi muito natural continuar nessa área, tanto que a minha ideia era unir as duas coisas desde o início. Mas acabou que a arquitetura não era pra mim mesma e tá tudo bem, gente, recomeçar, começar, a gente tá aí pra errar e seguir em frente. E falando em começar, o foco desse evento é mostrar pra vocês que vocês conseguem começar exatamente de onde vocês estiverem. Tem várias regras que as pessoas criam pra gente que eu não concordo muito e que eu quero compartilhar com vocês para que vocês entendam que tem coisas que não são realmente necessárias pra gente dar esse primeiro passo. Tem coisas que a gente vai aprendendo na prática que talvez a gente não precisasse. E eu quero que vocês consigam dar esse primeiro passo sem passar por essas barreiras que eu passei quando fui criar a minha marca e que eu achei que precisava ter. Enfim, para que vocês consigam começar mesmo sem esses impedimentos. Eu preparei 2 aulas gravadas para vocês. Essa primeira aula de hoje é uma aula focada nos obstáculos que as pessoas criam na hora da gente começar a própria marca. Quero mostrar para vocês como quebrar esses obstáculos para que vocês consigam começar sem se preocupar tanto com isso. E na aula de amanhã a gente vai ver os principais erros de quem está começando na hora de captar clientes, na hora de relacionamento com cliente, enfim, principais erros que atrapalham nisso. Essa aula de hoje é bem focada em quem vai começar ainda e a de amanhã já pega um público um pouco maior de quem já começou, está começando, precisa rever alguns conceitos, algumas coisas. Então tenho certeza que vocês vão ter bastante proveito desse evento que eu preparei para vocês. E no terceiro dia eu vou abrir as inscrições para minha mentoria coletiva. Eu já tinha dado mentoria coletiva antes, mas era uma mentoria mais geral, focada em quem estava querendo se posicionar no Instagram e tudo mais. Essa mentoria que eu vou abrir agora é uma mentoria coletiva específica para quem vai começar a própria marca. Quem já começou pode participar? Depende, vai depender muito de que estágio você tá. Mas assim, o foco principal é realmente quem ainda vai começar a própria marca. Como que vai ser isso? Eu vou abrir as inscrições e vocês vão preencher um questionário e tal, me contando um pouco de vocês e eu vou analisar para ver se é o caso mesmo de vocês participarem ou não dessa mentoria. Mas no terceiro dia eu vou explicar melhor tudo, como vai funcionar, para que vocês entendam também se é para vocês, não é, enfim. Mas vamos começar a nossa aula de hoje sobre os obstáculos que as pessoas criam. Então, bora lá! O primeiro obstáculo que eu preparei aqui é o de você tem que dedicar 100% do seu tempo à sua marca. Eu, quando comecei a minha marca, eu tive o privilégio que eu já trabalhava com freelas de design, então eu já tinha uma rotina em que eu trabalhava por conta própria. Então, assim, pra mim isso foi um privilégio, me ajudou, a ter tempo livre, digamos assim, eu consegui organizar melhor meu tempo para criar minha própria marca. Mas
Mas convenhamos que essa não é a realidade de todo mundo. A maioria das pessoas que vai começar uma marca tá presa no emprego, que às vezes ela não quer estar lá, ou que ela não se sente mais satisfeita, ou às vezes ela até gosta do emprego, mas ela tem vontade de ter a própria marca, tem vontade de fazer algo por ela mesma. E aqui vocês já sabem, né? Pra mim, por mim, é um nome bem intuitivo, um nome bem explicativo mesmo do que eu acredito, que é você precisa fazer algo por você mesmo e que tá tudo bem fazer algo por você mesmo. Então, esse é o primeiro obstáculo que as pessoas criam, né? De querer que você dedique 100% do seu tempo. Na verdade, ninguém tem que querer nada, né? Mas a gente acaba acreditando nisso, nós mesmos criamos essa barreira de acreditar que porque a gente não tem 100% do nosso tempo livre para dedicar para essa coisa não vai para frente. E não é bem assim. Quando uma pessoa fala para você que você tem que dedicar 100% do seu tempo para a criação da sua marca, essa pessoa ela basicamente está dizendo que você não consegue fazer isso da posição que você está hoje. E eu tô aqui hoje para provar para você que sim, você consegue fazer isso exatamente de onde você está. E até por isso que eu escolhi esse como o primeiro obstáculo, porque eu acho que ele é o principal, assim, de todos os obstáculos, esse é o principal, que a maioria das pessoas acha que não consegue fazer, não consegue sair do lugar porque não tem tempo disponível. E como que a gente vai resolver esse obstáculo imenso, né, que as pessoas criam e que a gente acredita, enfim. Primeiro a gente precisa entender que nem quem tem 100% do tempo livre vai dedicar 100% do tempo para a criação da própria marca. Isso, assim, é impossível, gente. Não tem como fazer isso. E, assim, não é nem saudável fazer isso, né? Então, a gente precisa entender que algumas pessoas que estão cobrando que a gente faça isso, na verdade, nem elas mesmas fazem. E por mais que a pessoa dedique muito tempo, talvez não é nem a quantidade de tempo que essa pessoa dedica para a construção da marca dela, mas é a qualidade que ela leva nesse tempo que ela dedica. Então, às vezes, você pode passar uma eternidade planejando a sua marca e ela nunca sai do papel. Enquanto você pode passar, sei lá, algumas horas por dia trabalhando direitinho e tal, e colocando o plano em prática, e você tirar a sua marca do papel muito mais rápido. Então, o que você vai fazer primeiro é entender quanto tempo você tem disponível para a criação da sua marca. Não interessa, gente, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas, pode ser 15 minutos, pode ser 4 horas, enfim. Quanto tempo você consegue dedicar diariamente para a criação da sua marca? Precisa ser um tempo diário, porque você vai precisar trabalhar todos os dias essa quantidade de tempo para que você crie um hábito. Um hábito a gente só consegue criar ele, dizem, né, que 30 dias seguidos fazendo a mesma coisa você consegue criar um hábito. Mas o que eu entendo disso? Que é uma coisa que você precisa fazer diariamente, independente se vai ser 30, 15, 20, 2 meses, não interessa. Que você faça isso diariamente para que isso realmente se torne parte da sua rotina e você entenda que aquele momento é o momento de cuidar da sua marca. Depois que você identificou quanto tempo livre você tem, então 15 minutos, meia hora, 1 hora, você vai definir o que você vai fazer, quais são as etapas, o que você consegue fazer nesse tempo. Então, nesse tempo eu consigo fazer X, consigo organizar tal coisa, enfim. Você vai definir quais processos você consegue cumprir dentro desse período. E aí você pode dividir isso durante a semana. Então, tipo, na minha meia hora da segunda-feira eu vou fazer tal coisa. Na terça-feira vai ser outra coisa. Entendeu? Então você vai criar um cronograma baseado, pensando nesse tempo. Porque às vezes a gente coloca, né, metas que a gente não pensou muito bem no tempo que a gente tem para fazer aquilo. Então você coloca, eu vou fazer isso aqui hoje. Mas aí você não calculou que aquilo ali vai demorar muito. Então, quando a gente tem certinho, por exemplo, eu tenho exatamente meia hora para trabalhar todos os dias. Você consegue dividir todas as etapas em pedaços de meia hora. Então você consegue organizar isso de uma forma melhor. Então, o primeiro obstáculo é esse, né? Vamos tirar esse obstáculo, ninguém tem que nada. Vamos ver os outros também, porque são vários. Vamos pro segundo.
O obstáculo 2 vai ser um pouco polêmico, porque é sobre ter um CNPJ e fazer o registro de marca. Vamos lá, por que polêmico? Porque é uma coisa necessária? É uma coisa necessária? Precisa ser feita de início? Depende. Você tem dinheiro para isso? Se tiver, beleza, faz. Vai te ajudar e tal. Se não tem, deixa mais pra frente e você faz isso. Vamos então separar as partes aqui, vamos entender o que é CNPJ, o que é registro de marca. Bom, o que é o CNPJ? O CNPJ é um cadastro da sua marca, é como se fosse o CPF da sua empresa, é o que faz com que a sua empresa exista, como que ela seja uma entidade ali que faz parte de uma sociedade. Então ela é um registro, um cadastro da sua marca. Já o registro de marca é o registro que você faz para proteger o nome da sua marca. Então, como seria isso? Por exemplo, ninguém pode criar uma marca chamada Coca-Cola. E isso acontece porque a marca Coca-Cola tem um registro de marca e esse registro protege com que outras pessoas não possam utilizar esse nome. Não é o CNPJ que garante isso para uma marca. Muita gente acha que porque quando você quando você cria o CNPJ da sua marca, você coloca lá um nome fantasia, um nome da empresa, enfim. Não é esse nome fantasia que vai proteger a sua marca. O que protege é o registro de marca. Então, por isso que eu falei que é uma coisa importante, sim. Porém, o registro de marca é um processo um pouco caro. O CNPJ é uma coisa mais fácil de abrir, por exemplo, se você vai abrir um MEI. Aí você precisa ver, né, se as suas atividades se encaixam na categoria de MEI. Se sim, você consegue abrir muito facilmente. Para abrir uma empresa já é um pouco mais complexo, você vai precisar de um contador, vai precisar, né, se organizar em relação a isso. Mas o registro de marca é um pouquinho diferente. O registro de marca é um pouco mais caro, porque geralmente você contrata uma empresa para fazer isso. Dá para fazer sozinho? Dá para fazer sozinho. É recomendável fazer sozinho? Não. Por quê? Porque tem muitos detalhezinhos que você pode acabar errando na hora de fazer esse registro e que vai atrasar o processo, enquanto essas empresas que já fazem esse registro de marca são empresas que trabalham exatamente para isso. Então elas sabem como funciona tudo, elas vão poder te orientar melhor sobre o nome, sobre o registro, o que você precisa entregar para eles, e eles vão acompanhar esse processo, porque também tem isso, é um processo que é demorado, então você precisa ficar acompanhando o tempo inteiro para ver se você vai ter que mandar mais alguma coisa, enfim. Então assim, dá para fazer sozinho? Dá para fazer sozinho, vai ser um preço mais barato porque você só vai lidar com a taxa de registro. Porém, se você for contratar uma empresa, é um preço bem mais elevado. E assim, se você tem esse dinheiro para investir no início, invista, você garante que nenhuma outra empresa seja registrada. Por exemplo, quando eu comecei a Luz era o escritório de arquitetura que eu falei para vocês no começo, que eu abri. Eu não fiz o registro de marca. E logo depois surgiu uma empresa que era de design com o nome Luzi. Então eu já não poderia registrar o nome Luzi se eu quisesse, porque já tinha uma empresa que tinha registrado na área de design. Poderia registrar na área de arquitetura? Poderia, mas eu também oferecia serviços de design, então acabaria criando ali um problema pra mim, entendeu? Então é nesse sentido, é importante sim, mas essa é uma grana que você vai gastar. E no começo, gente, eu sei, quase ninguém vai ter um dinheiro assim, já pra investir assim de cara. Então, é um risco que você corre? É um risco que você corre. Sobre o CNPJ, você vai precisar? Depende. A sua empresa tem algum processo que vai exigir que você tenha um CNPJ? Por exemplo, o meu CNPJ eu só abri depois de muito tempo, que foi quando eu comecei a vender infoproduto e aí eu queria receber já direto na conta da empresa, então pra mim eu vi sentido em abrir nesse momento. E também porque eu comecei a pegar alguns clientes que eram empresas, então eles exigiam que eu enviasse nota fiscal. Então por isso eu resolvi abrir o meu CNPJ. Mas, às vezes, no seu caso, no começo, talvez você não precise necessariamente ter, entendeu? Igual eu falei pra vocês, são coisas importantes. É importante sim que vocês tenham em algum momento. Mas, se isso tá te travando pra começar, deixa pra pensar nisso mais pra frente.
Tenha em mente que mais pra frente você vai precisar, vai guardando um dinheirinho pra fazer isso, mas não deixe que isso te trave pra começar, tá? Bom, e já que a gente falou de dinheiro, vamos pro obstáculo número 3, que também envolve isso. Na verdade, muitos dos obstáculos, né, envolvem dinheiro, porque acaba que esse é um grande obstáculo. Mas vamos lá. O obstáculo 3 é sobre o design da sua marca, a identidade visual da sua marca. E assim, já vamos de mais polêmica aqui, que talvez se tiver algum designer me assistindo, ele vai me xingar. Mas vamos lá. Não é que você não precise de um designer, tá? Você vai precisar de um designer sim, se você quiser uma identidade coerente, uma identidade que foi pensada com exclusividade para sua marca, uma identidade realmente que ajuda você a vender, ajuda você a atingir o cliente certo. Porque se você não é designer, você não vai ter essa percepção. Então é um serviço importante sim. Mas é aquilo que eu falei para vocês antes. Se isso está te impedindo de começar, então vamos achar uma solução. Então vamos pensar aqui. Aqui a gente tem que pensar, se você não tem dinheiro para contratar um designer, o que é melhor? Talvez seja melhor você começar com algo mais simples, feito por você mesma, do que contratar um designer com preço bem baixo, que não vai te entregar uma qualidade boa, que não vai pensar em detalhes importantes de posicionamento e estratégia. Então, assim, é melhor você fazer você mesma do que contratar um profissional ruim. Começa você mesma, depois você junta um dinheiro e contrata um profissional adequado que vai conseguir atender o que você precisa e entregar um design, uma identidade que seja realmente a cara da sua marca, que consiga atingir de fato seus clientes. Mas como que você pode fazer você mesma isso? Fazendo algo simples, tá? Não tentem criar uma coisa mirabolante. Não que vocês não possam tentar, gente. Tentar é sempre válido, né? Eu sou a pessoa que mais tenta fazer coisas na vida. Mas o que eu quero dizer é que às vezes você não vai ter o conhecimento necessário de coisas muito específicas para querer criar uma coisa mirabolante. Então, se você focar no básico, você com certeza vai atingir algo mais satisfatório. Então, o que eu recomendo para você? Escolher uma paleta de cores com no máximo 3 cores. Essas 3 cores elas vão entrar em conjunto e já vão criar uma cara para sua marca. Você pode usar essas cores para fazer os posts, você pode usar essas cores nos destaques. Por exemplo, não precisa nem colocar ícones nos destaques, coloca só as cores, vai ficar legal. Uma fonte simples para escrever os textos dos posts, uma fonte simples para escrever o nome da sua marca. Então, na imagem do perfil, por exemplo, você pode ir bem pro simples mesmo, coloca só um fundo colorido com o nome da sua marca escrito. Você pode preferir colocar só o fundo e a letra inicial do nome da sua marca. Então, optar por coisas bem simples, mas que criem uma certa característica. E igual eu falei, isso para começar, tá, gente? Depois, vai atrás de alguém realmente que desenvolva uma coisa para você. Pesquisa um pouquinho sobre o que certas cores trazem. Tem muito assunto sobre isso na internet. São coisas assim que você consegue fazer uma pesquisa rápida para você aplicar essas coisas mais simples. Então, de cores, das fontes, assim, uma pesquisa rápida já vai resolver para vocês essa questão. E depois você contrata alguém para fazer uma identidade realmente interessante, que trabalhe elementos, que crie um logo bem interessante, bem diferente. E, enfim, isso é suficiente para você começar. Não quer dizer que você vai ficar com essa identidade simples pro resto da vida, mas isso já vai te ajudar a dar esse primeiro passo e tirar esse obstáculo do caminho. Obstáculo número 4 é fazer plano de negócios. Bom, eu falei, né, que ia ser polêmica, essa aula de hoje é polêmica. Porque tem muitas coisas que as pessoas falam o tempo inteiro que a gente precisa
E na verdade, assim, vamos contornar algumas coisas que dá certo pra gente começar. Plano de negócios. Quando eu comecei a Luzi, o escritório de arquitetura, eu achei realmente que eu precisava fazer um plano de negócios. E eu fiz, inclusive tem até no meu blog tem um checklist para vocês baixarem, para quem quiser fazer, enfim. O que eu acho sobre isso depois de ter feito, enfim. Foi importante para mim? Foi importante porque eu estava começando e aí foi legal para entender algumas coisas, alguns conceitos e assim, foi legal fazer. Você precisa ficar preso a isso? Não. Digamos assim, você está começando a sua marca, você nunca empreendeu, você nunca fez nada. Faça o plano de negócio, porque aí você vai entender alguns conceitos, você vai prestar atenção em algumas coisas que talvez você não tinha pensado, mas não precisa ficar presa o suficiente nisso. Quando eu comecei a Luzi, que eu estava fazendo o plano de negócios, no meio do plano de negócios eu percebi que eu estava perdendo tempo demais fazendo isso. E, inclusive, eu até abria a marca antes de terminar esse plano de negócios que eu tava fazendo, os processos e tal, porque ansiedade, né? E porque eu percebi que eu tava perdendo tempo, tava perdendo clientes, sabe? Tinha gente interessada já no meu trabalho e eu tava lá presa fazendo isso. Então, foi um processo importante fazer pra entender os conceitos, igual eu falei pra vocês, mas não é uma coisa extremamente necessária. O que você precisa de fato? Você precisa entender algumas coisas. Então, o que você vai precisar? Qual vai ser o seu plano? Como você vai se posicionar? Se você vai precisar de dinheiro para alguma coisa. Então, assim, processos. Vocês precisam entender processos. Como você vai fazer isso? Aí você pode criar o seu próprio método. Não tem necessidade de você seguir um plano de negócios perfeito, sabe? Ai, nossa, eu preciso fazer cada uma dessas etapas. Não. Você precisa conhecer a sua marca. Você precisa saber o que ela é, o que ela oferece, para quem ela oferece, o que ela tem de diferencial, como você vai se posicionar nas redes, se você vai precisar ter algum gasto, vai precisar contratar alguém, esse tipo de coisa mais geral. Não precisa ficar se prendendo a um roteiro fixo. Claro, se vocês quiserem baixar lá o checklist do plano de negócios, é legal porque vocês vão ver as ferramentas que existem. Lá tem algumas ferramentas e tal. Então pode ser legal. Mas é o que eu falei pra vocês, não se prendam a isso. Se isso tá impedindo vocês de começarem, simplesmente ignore e vá em frente, tá? Obstáculo 5, fazer análise de concorrentes. Não sei nem por onde começar para falar isso. Basicamente, muita gente também fica muito preso em ficar avaliando o que o concorrente está fazendo, como que você pode ser diferente do seu concorrente. E assim, gente, vamos lá. Primeiro que esse negócio de concorrente já não acredito, né? Enfim, porque na minha cabeça, cada pessoa tem um tipo de cliente, sabe? Então, às vezes, não é que não existe concorrente, é óbvio que existe concorrente. Seu cliente pode escolher fazer com outra pessoa. Mas, às vezes, ele escolheu fazer com outra pessoa porque a outra pessoa oferecia algo que ele precisava mais do que o que você oferece. E tá tudo bem. Mas o problema aqui tá em ficar indo atrás realmente, acompanhando e tal. Por quê? Porque acaba que você perde um tempo que você podia estar gastando criando a sua própria marca, você tá analisando seus concorrentes. É óbvio, gente, que você precisa ter uma noção de mercado. Então, da área que você está se inserindo. Então, sei lá, na área de design a gente costuma fazer esse tipo de coisa. Enfim, você precisa entender o que as pessoas fazem, no geral. Mas ficar acompanhando cada passo que seus concorrentes estão dando é uma coisa assim, stalker, né? Uma coisa meio até estranha. Não façam isso. Por quê? Vocês vão estar perdendo tempo fazendo isso. Segundo, geralmente a gente acompanha concorrente porque a gente quer fazer algo diferente do que eles estão fazendo. Só que quando a gente faz isso, a gente acaba fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo. Porque a gente se vê na necessidade de falar das mesmas coisas para mostrar que a gente sabe mais do que aquela pessoa. Faz sentido para vocês? Porque é isso que acontece.
Então, assim, recentemente, por exemplo, eu deixei de seguir várias pessoas que são da mesma área que eu. Eu não tenho acompanhado, tipo, silenciei várias contas que falam de marketing, de criação de marca, enfim. Parei de seguir. Porque eu vi que isso tava além de me deixar ansiosa pra fazer também as mesmas coisas que essas pessoas estavam fazendo, também me travava, porque eu via que tava todo mundo fazendo a mesma coisa, e aí eu ficava, ai, será que eu tô fazendo a mesma coisa também? Depois que eu silenciei isso, foi ótimo, porque daí eu consegui focar mais nas minhas ideias e consegui ir botando em prática. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, para vocês focarem mesmo na marca de vocês. Então, em vez de ficar focando no que o concorrente está fazendo, foca no que você quer proporcionar para o seu cliente. Foca em melhorar os seus processos, foca em entender como vai ser o seu posicionamento, nas suas verdades, e não na verdade que as pessoas estão expondo por aí que você precisa fazer parte. Mesmo quando a gente fala que a gente não quer fazer parte, ficar acompanhando só faz com que a gente se insira nesse meio. E o que vai te diferenciar, na verdade, é fazer aquilo que faz sentido para você e que está conectado com você e que você chegou nessa conclusão sem a ajuda dos outros. Bom, o obstáculo 5 foi o nosso último obstáculo, mas eu queria falar de mais um assunto que também, assim, é o principal obstáculo, eu acho, né, que está envolvido entre vários desses obstáculos que eu falei hoje para vocês, que é o dinheiro. Às vezes, quando a gente está começando, o que acaba travando a gente é precisar de dinheiro para fazer alguma coisa. E eu não tô aqui para falar que você não precisa de dinheiro. Não vou ser hipócrita, gente. Dinheiro, a gente precisa de dinheiro para tudo. Tudo exige dinheiro, qualquer coisa. Desde a internet que eu pago para vocês me verem aqui falando, até... Enfim, dinheiro a gente vai precisar para tudo. Mas, eu queria mostrar para vocês uma perspectiva de que tem coisas que a gente acha que precisa e na verdade a gente não precisa. Então a gente precisa começar a mapear o que dá para ser feito com o que você tem e o que não dá. Então o que você vai fazer? Você vai listar tudo que você precisa de dinheiro para fazer e tudo que você não precisa de dinheiro para fazer. Das coisas que você não precisa de dinheiro, você vai começar a dar os primeiros passos. Então, isso aqui eu não preciso de dinheiro, então já posso começar. O que você precisa de dinheiro para começar, você vai tentar entender. Quanto de dinheiro você precisa para fazer isso? E, claro, se você realmente precisa gastar tudo isso para fazer essa coisa, se tem alguma forma de fazer isso mais barato e com a mesma entrega, né, também. Igual eu falei pra vocês, não adianta de repente investir num profissional que vai fazer uma coisa mais barata, mas também vai te entregar uma qualidade ruim. Então, coisas que você consegue tirar dessa lista. Então, tipo, que você achou que precisava de dinheiro, mas não precisa. Coisas que você acha que precisa de dinheiro, mas talvez você precise menos do que você acha. E coisas que você realmente precisa de um dinheiro específico. Essas coisas que você precisa de um dinheiro específico, o que você vai fazer? Você vai traçar um plano de como você vai conseguir esse dinheiro. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente fica, se eu tivesse dinheiro eu fazia isso, se eu tivesse esse dinheiro daria para começar tal coisa. Tá, mas o que você está fazendo hoje para conseguir esse dinheiro? Porque no seu caso, o primeiro passo é esse. Porque se você precisa do dinheiro para começar, então quer dizer, o seu primeiro passo é conseguir esse dinheiro. Então, a ideia aqui é, aquele momento, lembra que eu falei para vocês, separa um momento diário, tantas horas por dia, tanto tempo por dia para fazer tal coisa. Então, é nesse momento que você vai começar a fazer as coisas que vão te trazer esse dinheiro. Então, se planeja, coloca no papel um plano, monta um plano, gente. Aqui a ideia é ser criativo para conseguir esse dinheiro e começar de fato. Na verdade, você já vai ter começado dando o primeiro passo, que é ir atrás desse dinheiro, mas para que você possa desenvolver a sua ideia principal. E o principal em relação a dinheiro é que às vezes a gente acaba gastando com coisas que a gente acha que é necessário,
mas que durante o processo a gente percebe que talvez a gente tenha gasto dinheiro à toa. Eu vou dar exemplo. Por exemplo, quando eu criei a Luz, eu achava que, meu Deus, eu preciso ter um e-mail profissional, eu preciso ter, preciso assinar um Dropbox para colocar os arquivos e tal. Descobri no meio do caminho que não precisava de nada disso, né? Então, tanto que hoje eu já nem uso mais e-mail profissional, eu uso o e-mail do Gmail mesmo. Traz mais profissionalismo se você usar? Não sei, gente, depende. Quem que é seu cliente? As minhas clientes, elas não são bitoladas com essas coisas, sabe? Tipo, são clientes que elas estão mais interessadas no meu serviço do que ficar procurando se eu tô exibindo uma coisa. Enfim, gente, vocês entenderam. É sobre isso. É sobre. Às vezes a gente acha que precisa de umas coisas para parecer profissional e não precisa, sabe? Não é isso que vai te fazer vender. É óbvio, você vai sentindo quais são as suas necessidades. Então, depois que você começa, daí sim você começa a perceber o que você precisa. Então, por exemplo, na época que eu comecei, eu não precisava assinar um Dropbox. Hoje em dia, eu preciso assinar uma coisa de nuvem e tal para colocar os arquivos, para deixar tudo certinho dos clientes e tal. Hoje eu tenho essa necessidade. Na época, eu achava que precisava disso, quando na verdade não precisava. Então, eu estava gastando um dinheiro à toa, um dinheiro que eu podia estar investindo em outra coisa mais importante, sabe? Então, por que não usar esse dinheiro de coisas que você acha que são necessárias, mas que na verdade você consegue substituir por outras ferramentas gratuitas, por exemplo? Por que não usar esse dinheiro para uma coisa que vai te profissionalizar melhor? Então, fazer um curso, fazer uma mentoria, fazer alguma coisa desse tipo, sabe? Porque isso vai te ajudar realmente a dar um passo maior do que essas ferramentas. Talvez essas ferramentas, durante o processo, você até perceba que você não precisa tanto delas assim como você achou que precisava, que foi o que aconteceu comigo. Inclusive, na quarta-feira, já falei pra vocês, eu vou abrir inscrições para minha mentoria coletiva. É uma mentoria bem focada mesmo em quem vai começar. Então, nessa mentoria, eu ajudo vocês a pensarem em ferramentas gratuitas, como substituir coisas que vocês acham que precisa e talvez não precise. E como mesmo sendo uma mentoria coletiva, é uma mentoria que eu atendo muito individualmente. Então, a gente vai poder entender cada marca. Então, você vai me falar, sei lá, preciso de tal coisa, eu vou te falar, por que você não substitui por isso? Então, é uma coisa bem assim, focada mesmo em vocês começarem com o que vocês têm. Então, eu vou abrir essas inscrições na quarta, então estejam aqui. Mas antes, a gente ainda tem mais uma aula amanhã, que vai ser uma aula focada em erros. Em erros que a gente comete quando está começando, erros que acabam até boicotando nosso sucesso, a nossa captação de clientes. Então, estejam aqui, porque essa aula, assim... Gente, sério, essa aula tá sensacional. A de hoje já foi incrível, tenho certeza que muita gente já vai sair daqui pensando que dá pra começar. Mas a nossa aula de amanhã é incrível, incrível. Vocês não podem perder. Então, é isso. Acho que por hoje é só. A gente se vê amanhã na próxima aula.